Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre que a FIFA, a CBF, né, já planejou em fazer o playoff financeiro aqui no nosso futebol brasileiro. Por que eu vou falar para vocês sobre isso? É importantíssimo a gente falar isso aqui, porque tem clubes brasileiros que não sabem negociar e faz coisa errada pelo brasileiro, né? Vou falar para vocês aqui o que acontece no nosso vai financeiro aqui. Vamos lá. Pois é, o nosso futebol brasileiro, ela não foi implementada, tá? Ainda no Brasil. Ela vai ser somente, ela já está sendo basicamente já encaminhada nisso. E tem 9 de 20 times da Série B que apresentam esse problema. Por quê? Falar um pouco para vocês aqui sobre sobre o que o Fly financeiro vai ser aplicado no Brasil. Ela vai ser o seguinte: no Brasil, ela vai ser uma coisa muito importante, nosso futebol brasileiro, que ela tem uma parada muito importante, viu? Que vai ser interessantíssimo a gente ver isso aqui no nosso futebol brasileiro. Como ela vai funcionar o nosso futebol brasileiro? O que ela vai funcionar aqui no nosso futebol brasileiro, bem? Primeira coisa, eu vou fazer um resumo sobre o que é o Fair Play financeiro, que ela é um conjunto de regras de controle de gastos de clubes, vai controlar os gastos dos clubes, né? Que vai garantir que eles não gastem mais do que arrecadam. Vai ter, então, visualizando que pode sustentar sustentar então, a atividade do futebol. Só que o principal objetivo disso é o seguinte: é evitar o endividamento desses tipos de clubes que pode ameaçar a sua sobrevivência a um longo prazo e desequilibrar a competição. Então, que as regras, ela tem uma parada vai ser importante, vai ser impor limite de gasto, como os salários e contratações, que devem ser baseados na receita do clube e prevê e preserve a sensação para quem não cumpre o estabelecimento com multas e perda de pontos até proibição de registrar novos jogadores. Bem, por que eu estou falando isso aqui para vocês? Isso acontece, não, isso vai ser implementado no Brasil agora, somente ano que vem que saiu a notícia, e somente ano que vem que vai ser isso e isso vai ser implementado. Mas isso já é aplicado aonde? Vou falar para vocês agora. Isso já é aplicado lá na Europa, já é aplicado tanto na Liga Espanhola, que é a La Liga, Premier League, Liga Francesa, Italiana, Liga Alemã. E isso é importante na Liga, somente na Liga Nacional ali. Mas e a Liga Internacional? Isso vai impedir? Infelizmente não impede. Porque isso somente só caso se classifique para lá, então precisa ter esse controle de gasto. É por isso que ele tem um objetivo aqui agora, que eu sei que tem um objetivo que eu li aqui, vou ler para vocês aqui também, para mostrar que eu não estou mentindo para vocês, tá? Vamos lá. Essa prática vai ter funcionado com o quê? O limite de gasto. A prática vai ser, então o quê? O limite de gasto, o equilíbrio entre a receita e a dispensa. Também o foco vai ter a suspeitidade, vai ter um foco nisso. A sensação que vai ter também vai ter uma parte também para quem não cumprir. Para quem não cumprir essa regra, né? Vamos lá. Aqui. O que o limite de gasto vai acontecer no Brasil? Ela vai acontecer exatamente na UEFA. O que acontece? As entidades como a UEFA e a Liga Nacionais estabelecem um teto. Para quanto os clubes podem gastar em suas operações, principalmente em salário de transferência de jogadores. Isso acontece direto, acontece desde 2006, 2009 desde 2009 que acontece isso na Europa. Isso acontece bastante. O equilíbrio entre a receita e a despesa, isso é que exatamente os clubes devem manter a sua despesa, especialmente relacionada ao futebol em um potencial adequado em sua despesa por
as suas receitas totais. Por exemplo, 70% em algumas ligas. No caso, a Liga, a La Liga, a Liga Espanhola, que é no caso a Bundesliga, a Liga Francesa, a Liga Italiana, a Liga, também a Premier League. Também isso tem a parada mais sustentável que vai manter isso. É uma parada muito natural. Lembrando que eu vou estar mostrando na tela aí para vocês aqui o que vai ser implementado aqui. Também vou falar, também comentando aqui, mostrar também tá aí na tela para vocês. Vamos lá. Também, a tentação para quem não compra. O que isso vai acontecer? Isso é uma parada, é o seguinte, é que os clubes que excedem o limite estabelecido podem sofrer diversas punições. Elas vão sofrer essas punições caso que não cumpra tal coisa, tá? Então, isso é o seguinte, que variam desde a advertência, a advertência e a multa, até medidas mais severas como redução de pontos de pontos ou retribuições de campeonatos. Isso é o que acontece exatamente na UEFA, né? Que é no caso de é uma identidade lá na Europa já é utilizada desde 2009 por aí. Assim, e essas aplicações, vou pegar os exemplos aqui. No caso, como eu falei, a La Liga, né? É o exemplo aqui, a Premier League e a Liga Francesa, né? Que é a Liga 1, e são a aplicação, e é um exemplo dessas aplicações. Vamos lá. A La Liga tem assim, a La Liga ela tem uma parada que é chamada de, que é o quê? Os clubes têm um limite de gasto no salário imposto pela liga, pela liga, que é calculado individualmente com a base na receita. O não permite pode impedir a inscrição de novos jogadores. Bem, quando eu falo isso, quer dizer, tem que pegar o Barcelona, por exemplo. Recentemente o Barcelona teve caso isso aí. Ele teve que apelar para para a parte de esporte, dispositivo lá no comitê do esporte, teve que apelar para isso. É o caso que o Barcelona tem hoje. Tem esse caso que não respeitam a lei que foi criada lá. Então, a Premier League também, ela tem uma regra, só que a Premier League, ela tem uma regra de etibilidade, permite um certo nível de prejuízo em um período de 3 anos. De 3 anos. Isso pode levar a uma perda de pontos, isso é o que acontece na La Liga. Só que hoje, se pegar o Grupo City hoje, mudou a sua postura, ao invés de contratações muito caras, tiveram que mudar esse caminho. E a La Liga, que é a Liga 1, né, a francesa, ali pode impor rebaixamento e impedir contratação de clubes, exceto com gasto com salários. Bem, o que eu falo aqui para vocês é uma parte muito importante, né? Que eu falo aqui para vocês que isso já acontece já na Europa. Então, quando eu falo isso, um exemplo de aplicação para vocês, isso quer dizer que isso já existe. O problema financeiro lá na Europa já existe. Vai ser aplicado no Brasil para quê? Porque são mais de 15 clubes que têm um prejuízo imenso. O Flamengo é um deles. O Flamengo está tentando livrar dessa dívida imensa. Está tentando se livrar dessas dívidas. É uma dívida imensa. O mais prejudicado são alguns clubes aqui que eu vou até citar para vocês aqui. Nosso clube brasileiro que tem uma dívida imensa. Tá numa dívida muito grande. Clubes que tem uma dívida imensa. Uma dívida grande, eu vou até falar para vocês, tá? Aqui para vocês agora. A primeira, então é o seguinte, clube brasileiro que tem uma dívida, maior dívida nosso futebol brasileiro. A primeira dela tem o quê? Então, maior dívida de gasto ainda foi até de agosto que acontece os dados atuais. Então, alguns, a maioria deles que tem mais, assim, então no caso tem mais de 20 aqui, 20. Tem 20 que tem prejuízo. A primeira aqui é no caso aqui, tem dois times aqui que tem zero dívidas, que é o Cuiabá e o Atlético Paranaense, então não tem zero, nenhuma dívida nenhuma. Aí, só que eu falo que tem o maior prejuízo aqui. O maior prejuízo que tem aqui é o Santos, o Bahia,
tem prejuízo do Palmeiras, o Internacional, São Paulo, Vasco da Gama, Cruzeiro, o Atlético Mineiro e o Corinthians. Nem pegar que tem o maior prejuízo, que tem quase de US$ 1 bilhão no bilhão de reais. Nem pegar o São Paulo, o Vasco, o Cruzeiro, o Atlético Mineiro e o Corinthians é o que tem uma dívida imensa. Porque o Corinthians hoje só contrata jogadores à toa, sem precisar da sua receita. É por isso que isso tem que servir para poder equilibrar as contas. É o caso que já vem acontecendo há muito tempo. O Flamengo há muito tempo atrás tinha uma dívida imensa, diminuiu, está tentando diminuir demais essa dívida que o Flamengo tem hoje. É por isso que eu acho que, para mim, né, sobre o problema financeiro, é uma opção muito melhor e vai ser muito importante assim, para equilibrar ali, para ser mais justo com todos. Porque o Corinthians hoje não é justo com ninguém, nem o Internacional também não é justo, está devendo ao Flamengo demais, devendo uma baita grana. Alguns clubes também devem uma grana preta para o Flamengo até hoje. É por isso que ninguém tem uma necessidade de ser mais sério. Porque o Flamengo hoje é o time mais sério hoje em dia. Não exagera muito nas contratações. Eu acho que isso é a base que precisa bastante. Eu acho que isso, o plano financeiro no Brasil tem que ser certo. Aqui no Brasil tem que ser aplicado. Desde 2013 que já vem um prejuízo imenso que o nosso futebol brasileiro tem, que não tem isso aqui. Então, finalmente, vai ser muito importante aqui, galera. É isso que eu vim falar para vocês, o que eu acho. Para mim, galera, sobre isso, acho que vai ser importantíssimo o nosso futebol brasileiro ter essa aplicação aqui. Vai ser justo para todo mundo, tem que ser justo mesmo. Não adianta fugir disso. A TBF já está encaminhando a isso, já está avançando cada vez mais ao assunto. Provavelmente ano que vem já está iniciado o plano financeiro e as regras também como vai ser equilibrar as contas no Brasil aqui no nosso futebol. E aí, galera, que eu terminei esse vídeo por aqui. Se gostou, não esquece de deixar aquele gostei, né? Aquele gostei bacana, maroto. Se inscreve no canal demais aqui, se você é fã demais desse conteúdo. E, cara, com certeza vai ter uns assuntos bem legais que isso aqui eu tenho que trazer aqui. Pra quem não sabe, que isso é muito importante no nosso futebol brasileiro, ter isso para equilibrar, todo mundo esteja no mesmo barco, esteja sério. E vão ser muito importante isso aí, galera. Valeu, até o próximo vídeo.